Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar essa série aqui, perguntas perfeitas, respostas brilhantes. Então, hoje eu vou abordar um diálogo, né, que tem no Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, como já falei, é um composto de 12 cantos, 18 mil versos, tem centenas de diálogos. Então, dá pra gente, assim, falar bastante sobre isso. Aí tem o Chaitanya Charitamrita, que tem centenas de diálogos, o Bhagavad Gita também, então material aqui não falta. Mas hoje eu vou falar sobre um deles, né? Vamos falar mais dos outros dias. Esse é esse diálogo que está tendo no chamado Bhagavatam, que é o diálogo entre o rei Parikshit e o sábio Shukadeva Goswami, né? Então no 11º canto, quer dizer, no final já, pouco antes do rei já, porque o rei foi amaldiçoado, né? Como eu falei, o rei foi amaldiçoado, que morreria numa semana. Nos últimos dias já, Shukadeva Goswami está narrando os passatempos como é que Krishna deixou esse mundo e como é que sua dinastia saiu desse mundo. Aí ele fala, né, que os Vrishas, né, que são os descendentes de Krishna, os filhos de Krishna, descendentes de Krishna, os Vrishas, eles se aniquilaram entre eles se mataram eles mesmos e foram embora, devido a uma maldição dada pelos Brahmanas. Então, quando ele estava narrando isso, o Maharaj Parikshit levantou a pergunta, mas como é isso? Por que os Brahmanas? Como é que os Brahmanas fizeram isso? Amaldiçoaram os descendentes de Krishna, os filhos de Krishna, que eram pessoas virtuosas, respeitosas com os Brahmanas, seguiam tudo direitinho, imagina. Pessoas perfeitas, bacanas, né, honestas e boas. Como é que os Brahmanas amaldiçoaram eles? E outra pergunta, por que eles brigaram entre eles mesmos? Que coisa é essa? E depois ele perguntou, e como é que alguma maldição pode pegar neles? Eles são descendentes de Krishna, quem é que pode amaldiçoar o descendente de Krishna? Perguntas interessantes, né? Como é que pode acontecer isso? E aí Shukadeva Goswami começa a responder, falando que isso era o desejo de Krishna. Né? O desejo de Krishna, que ele queria encerrar seus passatempos aqui na Terra, né? E ele começou a ponderar como é que os seus filhos, seus descendentes, poderiam sair desse mundo. Né? Como já falei, os filhos de Krishna eram poderosos, poderosíssimos. Ninguém podia tocar neles. Eles eram fortes, inteligentes, ricos, belíssimos. Inclusive, muitos são semideuses, eram semideuses, né? Alguns vieram com Cristo diretamente do mundo espiritual, dos Vaikunthas, né? Os planetas espirituais, e outros eram semideuses que nasceram juntos, né? Então não tinha ninguém, não tinha ninguém fraquinho, todo mundo era forte mesmo. Então qual ser humano poderia matá-los? Então Krishna ponderou sobre isso, que ele ia embora do planeta e aí como é que eles iam sair fora? Quem ia matar essas pessoas? Como é que eles iam morrer? Já falei, nem até a morte tinha medo deles. A morte personificada tinha medo dos filhos de Krishna. Então Krishna arranjou isso, né? esse passatempo que primeiro o que aconteceu? Eles brincaram, né, com os Brahmanas, o Maharaj de Krishna, eles brincaram, vestiram um dos filhos de Krishna, chamado Samba, de mulher, e perguntaram para os Brahmanas, Brahmanas eruditos, por favor, fala pra gente aqui, com toda humildade, falsa humildade, né? Fala pra gente aqui, por favor, essa mulher aqui está grávida, ela quer saber se o filho vai ser um homem ou uma mulher. E os sábios sacaram toda essa maldade, essa malícia, né? E eles amaldiçoaram. Então Prabhupada menciona, né? Prabhupada menciona que na realidade Krishna inspirou os Brahmanas a amaldiçoar os filhos de Krishna. Os Brahmanas jamais fariam isso, mesmo diante de uma brincadeira de rapazes, mas eles amaldiçoaram. O que vai nascer daí vai ser uma massa de aço, de ferro, que vai destruir toda a sua família. Toda a sua dinastia vai ser destruída. Maldição. E quando eles saíram de lá, eles viram que eles fizeram tipo os travesseiros, né, ali, fingiram que era uma mulher grávida, e aquilo se transformou numa massa de ferro mesmo. Então a maldição tinha sido dada, né? Então, e aí
E na realidade, o Prabhupada fala também que outro ponto importante é que Krishna está mostrando, né? Não, quem fala isso é Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta é o mestre de Prabhupada. Ele fala que essa maldição também serviu para mostrar que, mesmo você sendo um filho de Krishna, um descendente de Krishna, se você ofende um devoto puro, uma pessoa santa, como os Brahmanas, os Vaishnavas, porque eles fizeram uma brincadeira com os sábios, né? Inclusive Narada Muni. Imagina, o grande sábio Narada Muni estava nessa assembleia. Eles foram brincar, assim, fazer uma piada, né? Uma piada na realidade, né? Com os sábios seríssimos. Então, está falando que mesmo você sendo filho de Krishna, e não importa, se você ofender um devoto puro de Krishna, você vai sofrer as consequências. Então é importante isso aí, né? Estão mostrando a importância dos devotos, dos Vaishnavas. Então você não pode ofender um Vaishnava, mesmo que você seja quem você for. Quer dizer, chegou no extremo, né? Seja filho de Krishna. E também está mostrando nesse passatempo que, na realidade, não é porque você nasceu filho de Krishna que você vai ser uma pessoa qualificada e você vai ter todas as qualificações. Não, porque na realidade o que Krishna mostrou nesse passatempo também é que os seus descendentes começaram a ficar inflados, né? Orgulhosos, assim, filho de Krishna, e todo mundo bajulando eles, né? Todo mundo adorando, imagina. Todo mundo adorava Krishna, adorava os filhos de Krishna também, puxa vida, os descendentes, né? Os netos, todo mundo mal. E isso também apresentou, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou preocupado com isso, né? Quando ele veio à Terra, Chaitanya Mahaprabhu é Krishna mesmo. E quando ele veio à Terra, ele trouxe seu irmão, Balarama, que veio como Nityananda, né? E também a Adwaita Acharya, que é o Mahavishnu, imagina. São os três, Chaitanya, Nityananda e Adwaita, não são pessoas ordinárias, eles são Vishnu Tattvas, são verdades absolutas, né? São encarnações de Deus mesmo, não são entidades vivas, não, comuns como a gente. Nós somos Jiva Tattva, né? Nós somos a mesma verdade, eterna também, mas nós somos diminutos. Nós somos, como eu falei, já tem três verdades, né? Vishnu Tattva, que é Krishna e suas encarnações, Jiva Tattva, que somos nós, entidades vivas, e Prakriti Tattva, que é a natureza material. Essas três verdades sempre vão existir. Nenhuma mistura com a outra. Então, quando eles vieram, Chaitanya Mahaprabhu ficou preocupado com isso, assim, não deixar descendentes. Inclusive, Chaitanya Mahaprabhu, ele casou 2 vezes. É um passatempo interessante, ele casou 2 vezes e ele não teve nenhum filho. O senhor Nityananda, que teve um filho, Virabhadra, uns filhos, teve poucos filhos. Virabhadra, que eu sei, é um filho dele. Mas Nityananda não considerava os seus filhos naturais como filhos dele mesmo. Para ele, os filhos deles eram as pessoas que seguiam o ensinamento do Chaitanya. E a Adwaita Acharya também, os filhos dele que se desviaram do caminho espiritual, ele não considerou. Só a Tiltananda e poucos, mais uns 2 só, ele teve 6 filhos. Só 3 filhos dele que seguiram o caminho, que ficaram de acordo com os princípios do que o pai dele estava estabelecendo, né, a Adwaita Acharya. Então só os filhos que seguiram, que ele considerou como os filhos. E esses filhos dele não tiveram descendentes. Com o mesmo propósito, estavam preocupados quando ele saísse do planeta, os descendentes, assim chamados descendentes, iam achar que e as pessoas iam adorar essas pessoas, e eles iam desviar as pessoas do caminho espiritual como se fossem pessoas superiores. E na realidade, o que quer mostrar na realidade isso é que toda pessoa, toda entidade viva, na realidade, é um filho de Krishna. Todos nós somos filhos de Krishna. Então todos nós somos da família de Krishna. Então essa família sanguínea, isso é secundário à família espiritual. Entende? Então é um ponto importante, filosófico importante, né? Que a família espiritual é mais importante do que a família sanguínea. Né? Assim, o próprio Srila Prabhupada também, ele considerava... Prabhupada rejeitou a família dele, que a família dele começou a desviar, Prabhupada largou tudo e veio para o Ocidente. E ele fala assim, a minha família desviou para lá, então, e Krishna me deu novos filhos, que são os discípulos, novos devotos, né? Os devotos, Prabhupada considerava que Krishna me deu filhos e filhas belíssimos, inteligentes, né? Que estavam seguindo Prabhupada. Então, um ponto importante a ser falado aí é sobre 2 coisas importantes, né? Que é hierarquia e igualdade. Então, eu já falei sobre isso, a qualificação para alguém se tornar um mestre espiritual é que ele não se considera
qualquer líder espiritual, ele não pode se considerar ele mesmo melhor do que os demais. Ele não acha que ele é melhor. Como eu falei, ele se considera, eu estou menos doente, mas todo mundo pode ser uma pessoa tão melhor do que eu, inclusive. Tomara que seja melhor do que eu. Então, na realidade, embora tenha hierarquia, lógico, nós não estamos promovendo a anarquia. Tem essa hierarquia, uma coisa que tem que ser respeitada, né? Você tem que respeitar os mais velhos, respeitar os pais, né? Respeitar o mestre espiritual. Inclusive, o discípulo que respeita o mestre espiritual adequadamente, ele ganha todas as bênçãos, né? Respeitar o mestre espiritual, respeitar os pais, respeitar os superiores. Mas, por sua vez, as autoridades, os superiores, os líderes espirituais, eles aceitam essa hierarquia, né, para ensinar as pessoas, né, os mais novos, né, a respeitar os mais velhos, isso é importante. Mas, na realidade, ele está vendo uma pessoa iluminada, ele vê a igualdade de todas as entidades vivas. Né? Essa é a visão de um verdadeiro líder. Né? Porque a hierarquia, pessoal, é material. Quando esse corpo acaba, acabou a hierarquia. E igualdade é espiritual, igualdade é eterna. Toda entidade viva é a parte de Krishna, um filho de Krishna. Então, quem se torna um devoto, ele se torna um associado íntimo de Krishna. Entendeu? Então, assim, essa é a verdade, essa coisa verdadeira mesmo. Né? Que Krishna leva mais em consideração as pessoas que adotam a consciência de Krishna como seus verdadeiros filhos. Né? Então, ele fala, né? A qualificação para a pessoa se tornar um mestre espiritual, ele escreve, né, na Bhagavad Gita que a pessoa é igual com amigos e inimigos, ele vê tudo, né? Ouro, terra, com igualdade, ele é equânime, né? Equanimidade, né? Ele não considera amigos e inimigos, nem bem-querentes, todo mundo é alma espiritual, né? Então, e o segredo para isso é a pessoa seguir a orientação de um mestre espiritual. Quer dizer, o mestre espiritual, por sua vez, ele está vendo a igualdade. Um mestre espiritual autêntico, ele vê, como eu falei, vê a igualdade, ele não se acha superior ao discípulo, mas um discípulo sincero, inteligente, ele tem que levar assim a sério as palavras do mestre espiritual, né? Então, Srila Bhaktisiddhanta falou, ele fala, eu até anotei aqui, Srila Bhaktisiddhanta, o mestre espiritual, fala assim, ó, uma pessoa se torna perfeitamente bem-sucedida na missão de sua vida, olha aí, uma pessoa se torna perfeitamente bem-sucedida na missão de sua vida se ela age exatamente de acordo com as palavras que ouviu da boca de seu mestre espiritual. Se ela age exatamente de acordo com as palavras que ouviu da boca de seu mestre espiritual. Então, isso são as palavras de Srila Bhaktisiddhanta, né? Nós queremos ter sucesso na nossa vida, temos que agir exatamente de acordo com as palavras que nós ouvimos da boca do nosso mestre espiritual. Quer dizer, seguir fielmente as palavras do mestre espiritual. Então, Srila Prabhupada, nosso mestre espiritual, fundador da ISKCON, ele é um exemplo disso, né? A primeira instrução que Srila Bhaktisiddhanta deu para ele, que ele deveria, você, rapaz jovem, você deve ensinar esse conhecimento, né, para os países ocidentais de língua inglesa, você deve pregar para o mundo esse conhecimento. E essa ordem, essa ordem que Srila Bhaktisiddhanta deu para Prabhupada, virou a missão de sua vida. Toda a sua vida ele mudou para isso. Ele recebeu essa ordem, ele tinha 25 anos. Só 45 anos depois, imagina, ele ficou toda a vida preparando, né, para vir para o Ocidente. Só com 70 anos que ele chegou no Ocidente e ele cumpriu a ordem do mestre espiritual, mas ele jamais esqueceu essa ordem, né, que ele deveria ensinar esse conhecimento, ajudar a salvar o mundo. Na realidade, Srila Bhaktisiddhanta deu para Prabhupada a missão de salvar o mundo. E Prabhupada levou isso como... A missão da sua vida era ajudar todo mundo, né? Pegar a consciência de Krishna. E ele não saía dessa missão 24 horas. Então, por isso que Srila Prabhupada foi bem sucedido, porque ele pegou essa palavra que saiu da boca do mestre espiritual. Até numa aula, o Prabhupada comenta sobre isso, né? Ele fala que nós cantamos uma oração, né, para o mestre espiritual. Guru Mukha Padma Vakya Chitete Kuriya Aikya. Fala assim, meu único desejo é ter minha consciência purificada pelas palavras que emanam de sua boca de lótus. É uma canção que a gente faz para o mestre espiritual. Então, meu único desejo é ter minha consciência purificada. Então, o Prabhupada fala que esse verso, essa frase é muito importante. É muito importante. Porque essa frase, na realidade, é o que o Prabhupada levou como sua vida e alma, a missão, né? De cumprir as palavras que emanaram da boca do mestre espiritual. Tá bom? Então é isso, né? Então essa assim, a
as perguntas perfeitas e respostas brilhantes de hoje. Vamos continuar no próximo vídeo, tá bom? Hare Krishna, obrigado. Hare